Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Barcelona foi ao Bernabéu e passeou 4-0. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscrever no canal, copiar o link desse vídeo, espalhar aí nos seus grupos que você conversa de futebol e, claro, baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, para acompanhamento de jogos em tempo real. Nesse vídeo aqui eu vou usar um montão de coisa que o SofaScore produziu que nos ajuda a entender melhor o jogo. E esse aplicativo está à sua disposição totalmente de graça, você não paga nem para baixar, nem para usar. É só você vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar, tá? Pode ir no SofaScore que você não vai pagar nada e também não vai se arrepender. É o melhor aplicativo desse tipo que tem no mercado. Estou gravando esse vídeo na manhã de domingo, depois de no sábado a gente ter visto uma goleada, mais uma goleada do Barcelona em cima do Real Madrid. Se tornou uma espécie de algo comum nos últimos tempos, né? Só neste século. O SofaScore preparou esse levantamento só neste século e considerando 4 gols de diferença entre eles, o Barcelona deu de 4-0 esse ano, 4-0 em 2022, 5-1 em 2018, 4-0 em 2015, 5-0 em 2010 e o famoso 6-2, o dia lá do Messi falso 9 em 2009. E o Real Madrid só conseguiu uma no ano passado. O Real Madrid deu de 4-0 no Barcelona. E foi uma vitória de um segundo tempo que hoje marca muito bem a diferença coletiva dos dois, né? A diferença enquanto equipe dos dois. A gente vinha fazendo nossas análises de que o Barcelona era um time que tinha nascido bem, inclusive fiz vídeo sobre isso aqui no canal, e o time do Real Madrid era um coletivo muito frágil, era um coletivo com muitos problemas a serem arrumados, com muitos problemas a serem resolvidos pelo Ancelotti e que ele estava patinando em resolver. E aí eu fiz um roteirinho aqui para falar do jogo e o primeiro ponto que eu botei é falar do Hansi Flick. O Hansi Flick faz um começo de trabalho fantástico. O Hansi Flick conseguiu pegar um time com vários problemas em relação ao ano passado, inclusive problemas de confiança, e conseguiu rapidamente passar a ideia do que ele quer e os jogadores executando a ideia do que ele quer, inclusive tendo problemas de lesão, né? Porque o Hansi Flick nesse começo de temporada teve muitos problemas de lesão, e às vezes lesão em soluções que ele achou, né? Então, além da galera que já estava machucada, né, com Araújo, Christensen, De Jong, além dessa galera, outros se machucaram também. Então ele acha o Bernal se machuca. O Firmino tinha feito uma segunda metade de temporada muito boa. Talvez o Firmino seja o principal legado da era Xavi, né? Junto com o Yamal. E aí o Firmino se machuca também. Então, assim, muitos problemas de lesão. E o trabalho foi muito bem assimilado e funciona muito bem desse time que mantém a pressão muito forte, mantém a intensidade até resolver o jogo e aceita correr riscos. Esse é um ponto muito importante, esse é um ponto que chama muita atenção desse modo de jogar do Hansi Flick, que ele aceita correr risco, ele quer que o time dele corra risco o tempo todo e, ao correr esse risco, ele também tem os bônus e tem as compensações de correr risco. Ontem o Barcelona foi muito beneficiado dessa postura dele de aceitar correr risco. No primeiro tempo, uma linha muito alta para deixar o Real Madrid em impedimento e deu muito certo. Poderia ter dado errado, é verdade. A gente vai falar sobre isso num tópico mais para baixo. E no segundo tempo, ele dobra a aposta e continua nesse ritmo de correr risco, de ser tão agressivo, de jogar tão alto, e esse risco dá o bônus do Barcelona decidir o jogo. Então, até aqui, assim, o trabalho do Hansi Flick é um trabalho fantástico. É só você pegar outros times que
também trocaram de treinador e vê em que nível eles estão, né? Vê em que nível eles ainda patinam enquanto time. E o Barcelona, que trocou de treinador, é um time que já tem uma ideia muito bem consolidada, muito bem assimilada, e isso é ponto para o Hansi Flick. O segundo ponto é como o Barcelona foi efetivo no jogo, né? E nas duas metades do campo, né? Tanto na defesa, nessa estratégia de ser agressivo, de ter esse time com uma linha mais alta, seja para impedir que o Real Madrid conseguisse assumir o controle do jogo, seja para colocar o Real Madrid em impedimento, e efetivo também na frente, que o Barcelona, a partir do momento que passou a ter oportunidades, o Barcelona concretizou essas oportunidades. E olha que depois do 2-0 ou do 3-0, o Lewandowski ainda perdeu duas chances bem claras, né? Depois que ele já tinha feito 2. Então a paulada poderia ter sido maior. Se a gente pegasse aí em chances claras que o Lewandowski perdeu, poderia ter sido 6. É bem verdade que o Real Madrid também perdeu chances claras, vou falar sobre isso também. Então foi um Barcelona muito, muito, muito efetivo, né? E para a gente falar, a gente tem que falar do trio de ataque. O SofaScore preparou essa arte aqui fantástica do trio de ataque ontem. E aí ali estão em azul e verde as notas que o SofaScore deu, né? 8.4 para o Leva, 8.4 para o Rafinha e 7.6 para o Lamine Yamal. Lamine Yamal fez o primeiro tempo bem apagado, né? Ele foi ser envolvido meio que no plano de jogo ali no segundo tempo. E aí ficou Leva, 2 gols no jogo, 2 gols, duas finalizações certas em 4 tentadas. Essas 4 tentadas aí, que eu falei que ele não conseguiu, uma ele chutou na trave, a outra ele chutou para fora, um passe decisivo, 4 faltas sofridas. Rafinha, 1 gol e 1 assistência, mais um jogo que ele contribui para 1 gol e 1 assistência. 3 passes decisivos, 1 grande chance criada. E o Lamine Yamal, que fez um belíssimo gol, né, na assistência do Rafinha, 3 de 4 finalizações no gol, 3 passes decisivos, 3 faltas sofridas. Esse trio de ataque está inacreditável, né? E funcionando, e não só por causa dos números, mas funcionando por conta da forma como eles se completam, né? Impressionante. O Lewandowski não iria perder o faro de gol, ainda é um sniper incrível, precisava ser abastecido, coisa que ele teve dificuldade nas temporadas que ele jogou sob o comando do Xavi. Agora, sendo abastecido o tempo todo, tá aí. O Lewandowski já tem na temporada, tá aqui, 17 gols em 14 jogos. 17 gols em 14 jogos, além de 2 assistências. Na temporada passada, ele fez 26 na temporada toda, e a gente está em outubro ainda, né? Então, fantástico. E, logicamente, a gente tem que falar do Rafinha. O Rafinha faz uma temporada fantástica. Entre todos os jogadores de La Liga, ele é o cara com maior nota, ele é o primeiro em assistência, em grandes chances criadas, em passes decisivos, segundo em participação em gols, terceiro em gols marcados, terceiro em finalizações. Tudo isso só considerando os jogadores do Campeonato Espanhol. Então, assim, e eles estão se complementando de uma maneira incrível, né? Porque o Lewandowski é o artilheiro, o Lamine Yamal, o cara de 1 contra 1, um cara de ir para cima, um cara de criar jogada, e o Rafinha varia. O Rafinha, na hora que precisa ser um cara de finalização, ele a hora que ele precisa construir por dentro, ele constrói, a hora que ele precisa acelerar pelo lado, ele acelera. Então, assim, faz uma temporada fantástica do Rafinha, né? Que tinha 9 gols e 6 assistências até aqui. Agora ele tem 10 gols e 7 assistências na temporada. Então, assim, é algo fantástico. E ponto aí mais um ponto para o Hansi Flick de fazer eles funcionarem tão bem. Foi uma vitória, assim, incontestável a forma como o Barcelona resolveu o jogo no segundo tempo, né? Primeiro gol, que é mais um passe fantástico do Casador, né? Casador, esse também é outro que o Hansi Flick tirou aí da cartola.
Eu acho que o Lunin poderia ter ido melhor. De onde ele tomou o gol, acho que faltou um pouquinho de tempo de reação para ele. Mas, enfim, não ia ter muito como mudar isso, não ia ter como. Não sei se seria isso que mudaria o jogo. Falando agora, e aí, o Barcelona abrindo 6 pontos, né, na ponta. O Barcelona, o Real se vencesse, igualaria a mesma pontuação do Barça. Agora o Barça abre 6 pontos, tem muito campeonato pela frente, mas é um começo fantástico de um Barcelona que de novo, já tinha falado isso no vídeo aqui, nasceu muito bem. Falando sobre o Real Madrid consegue com seus problemas e toda vez que as individualidades não conseguem resolver, o time se enrola. Foi assim o jogo contra o Celta de Vigo na rodada passada, a gente falou sobre isso, que o Real Madrid poderia facilmente não ter vencido aquele jogo. Inclusive na última bola do jogo, o jogador do Celta de Vigo perde um gol na cara que o Courtois diminui tão bem o ângulo que ele força o jogador a chutar para fora. Aí depois tem um golaço, antes tem um golaço do Mbappé, depois tem um belo gol do Vinícius numa metida de bola excelente do Modric. Então, contra o Dortmund, o jogo é muito, muito, muito marcado na individualidade. O Real fez um primeiro tempo triste, e no segundo tempo, não sei se não fossem aquelas mexidas lá do Luis Sahin, se o Real conseguiria alguma coisa. E lógico, o show que o Vinícius deu, quase sempre em jogadas individuais. Então tem esse ponto que no ano passado o Ancelotti conseguiu fazer funcionar muito bem. A perda do Benzema, jogar sem centroavante, aquilo foi assimilado pelo time de uma forma mais rápida, e agora está com muita dificuldade até de você entender o que o Real quer ser. Ontem não teve o Rodrigo, então ele entrou com um meio campo bem encorpado. Até no primeiro tempo ali estava conseguindo funcionar. No segundo, o time se perdeu entre a pressão do Barça, entre a subida de pressão, entre o nível da linha de marcação do Real, e aí ao ficar no meio do caminho, nem subia, nem estava abaixo, acabou tomando os gols em bolas em que o Barcelona sempre aproveitou os espaços ali. Sempre aproveitou um time pouco compacto. O primeiro gol foi assim, o segundo gol na invertida pro Baldé foi assim, o quarto gol também num passe vertical para achar do Rafinha pro Lamine Yamal. Então o Real nesse aspecto foi uma presa fácil, e está muito claro que o Real precisa crescer enquanto conjunto. Primeiro definir o que o Real quer ser, se ele quer copiar o estilo da temporada passada, colocando talvez o Modric ali no meio para ser um distribuidor, com Valverde e Camavinga, ou Valverde e Tchouaméni dos lados. Tem que ver se o Modric consegue fazer esse papel. Tem que ver o que vai fazer com o Bellingham, se o Bellingham vai ser um jogador de meio campo, se o Bellingham vai ser esse camisa 10 como foi na temporada passada, se o Bellingham vai jogar de vez mais à frente, porque ele não fazendo nenhuma coisa nem outra não está funcionando. Então o Bellingham foi muito criticado ontem pela imprensa. Acho que de Bellingham, Mbappé e Vinícius, o Vinícius foi quem melhor jogou, foi quem melhor conseguiu desequilibrar, criar uma jogada ou outra, mesmo assim não foi efetivo. E o Bellingham muito mal, não sei se parecendo mal fisicamente, alguma coisa. E a gente tem que considerar as chances que o Real Madrid perdeu, né? No primeiro tempo, o Real Madrid perdeu 2 chances ou 3 chances claras, com o Mbappé precipitado, com o Mbappé ansioso, entrando impedido. Inclusive o SofaScore preparou isso aqui, né? 8 impedimentos do Mbappé, né? Não dá para você entrar 8 vezes em impedimento. E também tem culpa do time nisso, né? Acho que tem culpa do jogador que está ansioso, tem culpa do time. O Real se preparou para não entrar em impedimento. O Ancelotti trabalhou isso. Outro ponto. Porque isso era sabido. O Barcelona é o time que mais gerou impedimento na Europa na temporada. Mais gerou. E muito à frente do segundo.
quase 50 impedimentos à frente do segundo. Então, assim, era algo sabido, e o Barcelona e o Real flertou com isso. Então, em impedimentos do Mbappé foram 2 ou 3 chances claras. O Vinícius perde uma chance claríssima quando o jogo está 0-0 ainda no primeiro tempo, mais ou menos com 20 do primeiro tempo. No segundo tempo, já com o jogo 2-0, o Mbappé perde 2 chances claras. Então, assim, o Real até criou. E o Real criar estava dentro do risco lá do Barcelona. Mas faltou efetividade. E é algo que o Real vai precisar entender. Porque acho que está ficando muito claro que quando as individualidades não funcionam, como foi no jogo com o Lille, como foi no primeiro tempo contra o Dortmund, como foi ontem, o Real Madrid não está conseguindo se sustentar e não está conseguindo sair desse labirinto que ele se colocou até aqui na temporada. Ancelotti, que é um grande treinador, um excelente treinador, dos maiores de todos os tempos, vai precisar responder. E por fim, lamentar o racismo sofrido pelo Lamine Yamal, que não tem nenhum tipo de cabimento. O Real Madrid está encampando a reação, encampando a educação, o processo de educação de parte da sociedade espanhola que é tolerante, que é permissiva com racismo, e dentro do Bernabéu se cometer racismo contra um adversário, como foi o caso contra o Lamine Yamal. Então, La Liga já se pronunciou e vai investigar, e La Liga acho que acordou para isso, né, depois de tanto o Vinícius reclamar e expor La Liga. O Real Madrid já condenou e disse que vai investigar para futuras, para identificando banir jogador, torcedor, ou banir criminoso, e isso não pode ser admitido, né? Não dá para o Real Madrid e para a torcida do Real Madrid se doer tanto com o racismo sofrido com o Vinícius e praticar isso contra o Lamine Yamal ou qualquer outra pessoa, né? Então, seja do time do Real, seja do time adversário, o racismo não é tolerado. É isso, uma senhora paulada, e o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com todos os méritos, mais de 3 gols por jogo no Campeonato Espanhol, melhor ataque da Europa. O começo da era Hansi Flick é um começo excelente. Quero te ouvir o que você tem a dizer, comentários aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado, você clica no link que está lá, leva para o site, para o app do SofaScore, você baixa e começa a usar. Viu quanta coisa o SofaScore trouxe aqui pra gente? Isso está à sua disposição, só clicando no link, baixando. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!